E nós vamos aproveitar para discutir o aspecto político da CPI, desses depoimentos que nós estamos acompanhando aqui diariamente, pelo menos 3 vezes por semana, os depoimentos de terça a quinta-feira. Nós estamos em contato agora com Magno Cal, que é cientista político e diretor executivo do Livres. Magno, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Magno, nós estávamos falando há pouco sobre esse posicionamento político todo que a gente vê na CPI, de quem é oposição, de quem é situação, a tentativa de se comprovar irregularidades cometidas pelo governo federal, e vai haver uma outra etapa, que aí o alvo serão os governadores, né? Alguns governadores, a gente não sabe ao certo como é que eles vão ouvir esses depoimentos, como eles vão direcionar os trabalhos. Mas do ponto de vista político, você conta com alguma consequência? Por enquanto, eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente projetar alguma consequência, Denise. E ela pode acontecer em vários aspectos. É importante lembrar que ano que vem é ano eleitoral, não só para a presidência da República, mas também para os governos estaduais. E o que a gente está vendo também ali é já uma tentativa de posicionamento a respeito da sucessão estadual. Mais visivelmente, talvez, o debate entre os senadores do Amazonas. O presidente Aziz e o senador Eduardo Braga, por exemplo, são do mesmo estado, disputam um espaço na comissão, mas a gente já discutiu políticas de estado, dos estados, algumas vezes durante essa CPI, não só a respeito da abordagem da CPI, se incluiria estados e municípios ou não, como também particularidades a respeito da relação dos senadores com os governadores. É importante lembrar, já no início da pandemia, no início da CPI, nós tivemos um debate sobre a indicação do senador Renan Calheiros para relator da comissão, porque o senador Renan Calheiros é pai de Renan Filho, atual governador de Alagoas. Essa é uma primeira divisão bastante visível que a gente tem ali, além, claro, da divisão entre governo e oposição. Hoje nós tivemos, inclusive, um debate com a presença do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, com o senador Humberto Costa, já que Flávio Bolsonaro em algum momento citou o nome do presidente Lula, Humberto Costa reagiu, então a gente vê tensões políticas para todos os lados ali, mesmo que o tema, no final das contas, acabe por ser a investigação a respeito do comportamento do governo durante a pandemia da Covid-19. Você citou a situação do Amazonas, esse certamente vai ser um dos estados a ter investigação, inclusive destinação de recursos, porque é uma situação ainda muito mal explicada, né? O ministro Pazuello, hoje, o depoimento dele, ele minimizou os dias, inclusive, em que houve falta de oxigênio, sendo que nós acompanhamos com matérias, com o noticiário, toda a agonia da população com falta de oxigênio, a necessidade de mobilização da sociedade, de pessoas pela rede social, de artistas, para conseguir doação, né, de oxigênio para lá. Houve todo um problema de logística que não se conseguia garantir a oferta do produto e havia recursos, teve discussões desde o começo. A Amazonas certamente vai ser um dos alvos, né? Sem a menor dúvida, e a gente começa a ver essa mobilização já pela CPI, com um senador do Amazonas sendo o presidente da CPI e outro, Eduardo Braga, sendo bastante atuante, com uma atuação bastante incisiva. Inclusive, o presidente da CPI, em alguns momentos, se dirige ao general Pazuello e o corrige. Enquanto o general Pazuello tentava minimizar os efeitos da atuação da sua pasta no Amazonas durante aquela crise do oxigênio, o presidente da comissão se dirige a ele e faz o esclarecimento: olha, não diga isso, eu fui governador, eu sei como as coisas funcionam. A resposta de general Pazuello a respeito da atuação do Ministério da Saúde em sua gestão em relação ao Amazonas foi, no mínimo, confusa e, no máximo, poderíamos dizer que o general Pazuello tem problemas com a verdade. Hoje a gente não sabe se é o dia 6, o dia 8 ou o dia 10. Ele contradiz não só documentos do Ministério, contradiz a si mesmo, contradiz o que outras pessoas tinham dito anteriormente. Você muito bem lembrou que a crise em Manaus, principalmente, mobilizou inclusive artistas. Nós tivemos o envio de doações dos artistas chegando antes da ação governamental. É importante que se investigue o que aconteceu no Amazonas. É importante que se entenda por que o governo federal, sabendo da possibilidade, eu acho que isso
já é ponto pacífico. O governo federal sabia com alguma antecedência da possibilidade da falta de oxigênio. Por que demorou-se tanto tempo para chegar com suprimentos no Amazonas? O senador Eduardo Braga disse muito bem: olha, general Pazuello, nós tivemos um intervalo de 10 dias, e nesses 10 dias havia 200 pessoas morrendo diariamente no Amazonas. A gente precisa entender onde houve o erro. Se não houve falta de dinheiro, se não houve falta de recursos, quem errou na logística? Quem falhou no planejamento da distribuição desses suprimentos? Já que o general Pazuello é um especialista em logística, eu imagino que ele não terá muitos problemas em esclarecer esse ponto para a CPI. Ele vai ser muito cobrado ainda na continuidade aí do depoimento de hoje, que ainda está no intervalo, não é? Porque eles querem mais explicações. Inclusive, vários senadores saíram da primeira etapa reclamando exatamente disso, que o ex-ministro não foi muito claro. Agora, Magda, eu queria chamar uma atenção de um outro ponto, que nós tivemos ex-integrantes do governo tentando proteger a posição do presidente Bolsonaro. Inclusive, Weingarten acabou tendo problemas com relação a isso, porque numa primeira entrevista à revista Veja, que é uma coisa mais do que falada, ele teve um posicionamento, na CPI ele teve outro posicionamento. Ele pode ter de dar explicações maiores, inclusive do ponto de vista jurídico, pela divergência das declarações, mas era um ex-integrante do governo, assim como Ernesto Araújo e assim como Pazuello. Meu temor, Denise, é que a entrevista ou depoimento de Weingarten tenha, de alguma forma, desmoralizado um pouco a CPI ou retirado um pouco da autoridade da CPI, e que hoje a CPI para a qual o ex-ministro Pazuello presta depoimento é diferente daquela CPI da qual o general Pazuello fugiu com uma desculpa esfarrapada há 2 semanas. Que nesse interim, no intervalo entre a fuga de general Pazuello antes da entrevista do depoimento de Fábio Weingarten e hoje o depoimento de general Pazuello, alguma coisa tenha mudado. E o meu temor é que seja o respeito à autoridade da CPI, que depois de Weingarten mentir publicamente ou se contradizer, ao menos, ou Weingarten mentiu para a revista ou mentiu para a CPI, depois de comprovado que Weingarten tinha dado 2 versões diferentes e como nada aconteceu, ele continuou seu depoimento numa boa, está permitido que depoentes investigados vão à CPI e se contradigam abertamente. Pazuello faz isso algumas vezes, repete um truque usado por Weingarten anteriormente, que era de dizer que não tinha conhecimento. Pazuello não tinha conhecimento das compras de cloroquina e Weingarten não tinha conhecimento das campanhas publicitárias que sua secretaria tocava adiante. Então, o meu temor, no final das contas, é que tenha havido uma desmoralização, que todos tenham, hoje, que todos que vão prestar depoimento à CPI se sintam mais à vontade para se contradizer, para negar coisas que sejam óbvias, que soneguem informações à CPI e tudo siga como se nada tivesse acontecido, porque, no final das contas, há uma estratégia geral, e me parece que, nesse momento, a estratégia geral é que os subordinados matem no peito os eventuais problemas e deixem o chefe, o presidente Bolsonaro, lembrado por general Pazuello, que tem muitas atribuições, chefe de Estado, chefe de governo, comandante em chefe das Forças Armadas. Apesar de tudo, Bolsonaro, de acordo com esses seus auxiliares, não parecia ter muita influência sobre a estratégia adotada por seu governo no combate à pandemia mais grave que já enfrentamos em nossa história. No mínimo faltava coordenação, né? Porque Ernesto Araújo, por exemplo, falou que seguiu todas as ordens de Pazuello. Pazuello deixa uma situação vaga em relação às decisões do próprio ministério, se contradiz em relação a datas e fatos. No mínimo faltava coordenação em relação ao que estavam fazendo no que se refere à pandemia. Agora, o próprio Renan Calheiros mudou de posição. Ele foi extremamente agressivo no caso de Weingarten, foi muito criticado por causa disso, e ele me parece ser uma figura meio vulnerável nesse processo da CPI, ou mais do que ele vulnerável, ele acaba colocando uma certa vulnerabilidade na CPI pelo histórico dele, não? Sem dúvida, e é um ônus que a CPI, e no caso o presidente da CPI, trouxe para a comissão ao colocar
como relator um ex-ministro, ex-presidente do Senado, um senador com uma história tão longa e tão polêmica e tão controversa quanto Renan Calheiros. É um ônus que a CPI impôs a si mesma. É lamentável porque dá aos defensores do governo, os defensores do general Pazuello, os defensores do ex-secretário Weingarten, a possibilidade de tergiversar, a possibilidade de colocar outros temas, como a vida pregressa do senador Renan Calheiros, em discussão durante a comissão parlamentar de inquérito que está tentando investigar a ação governamental durante uma pandemia que já dura mais de um ano e já levou quase 500 mil de brasileiros à morte. A gente deveria estar aqui conversando sobre a razão pela qual o general Pazuello se contradiz a respeito da compra de vacinas, a razão pela qual general Pazuello inventou esse agente político da internet, que por acaso não deve ter nenhuma interação com o chefe de Estado, para justificar a compra ou não compra da Coronavac. É estranho a gente ouvir, por exemplo, o ex-chanceler dizendo que seguia as orientações do general Pazuello e o general Pazuello dizer que Bolsonaro nunca interveio nas ações do Ministério da Saúde. Ou seja, então, o presidente da República que ditava as ordens, as diretrizes para todo o governo era general Pazuello. E aquilo que Bolsonaro dizia nas redes, como disse lá em outubro, que a compra da vacina chinesa, da Coronavac, a vacina de Dória, enfim, ele usou inúmeras denominações para a Coronavac. Quando ele cancela aquela compra, na verdade, ele estava sendo apenas um agente político falando pela internet, o que é um absurdo, já que o agente político Jair Bolsonaro, que fala pela internet, acontece de ser também o mesmo Jair Bolsonaro, chefe de Estado, comandante em chefe das Forças Armadas e chefe do governo. Mas, ao invés disso, estamos conversando sobre a eventual amante de Renan Calheiros, o pagamento de uma empreiteira. Seria melhor que, claro, que o presidente da CPI tivesse indicado não apenas um senador com um histórico mais limpo, com um histórico mais leve, mas também um senador que tem alguma experiência. E há alguns senadores que têm uma experiência no sistema judiciário que poderiam usar essa experiência para inquirir melhor aqueles que comparecem à CPI. Magno, a respeito desse ponto que você está salientando, nós tivemos agora o retorno dos trabalhos da CPI e o senador Humberto Costa chegou a mostrar a gravação em que o presidente Bolsonaro falava contra a aquisição da vacina do Butantan, da Coronavac. Nós vamos continuar acompanhando. Eu agradeço muito a participação do Magno Cal, que é cientista político e diretor executivo do Livres. Magno, muito obrigada, uma boa tarde.